Você já parou para pensar na importância de nós estarmos renovando a nossa mente com a palavra de Deus? Você já percebeu na Bíblia o quanto Deus está preocupado com que nós venhamos ter um pensamento certo acerca das coisas? Eu sou o Maicon, você está no Palavra do Reino e você é muito bem-vindo aqui. Se você quer saber um pouco mais a respeito desse assunto e aquilo que a Palavra de Deus diz a respeito dele, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Olha só, Romanos 12, a gente tem um texto muito conhecido, onde Paulo está dizendo aos irmãos o seguinte, que para que eles experimentem de uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é necessário que eles se transformem por uma renovação mental. Então, qual a importância de que a nossa mente seja submetida a essa transformação? Por que a forma com que nós pensamos, aquilo que está na nossa mente, é tão importante para que nós possamos experimentar algumas coisas em Deus? Olha, primeiro eu preciso que você entenda a seguinte questão, que a forma com que você pensa está completamente ligada com a forma com que você vai agir. E as suas atitudes, elas estão completamente ligadas ao seu caráter. E o seu caráter é aquilo que vai sustentar o propósito de Deus para a sua vida. Então, aquilo que já foi estabelecido por Deus para que você viva e para que eu viva, está completamente baseado no caráter que nós temos. Está completamente baseado em como nós vamos poder sustentar essas promessas e esse propósito através da pessoa que somos em Cristo Jesus. Mas sabe, esse pensamento que ocupa a sua mente, ele é fruto de sugestões que rodearam a sua cabeça para que você formasse esse pensamento. E sabe, a gente precisa de entender qual que é a diferença entre sugestão e entre pensamento. Por exemplo, se eu pedir para você agora, nesse momento, fechar os seus olhos e pedir para você que você não pense de maneira alguma em um Fusca preto, fique tranquilo se você não conseguiu. Porque é muito normal que você tenha formado uma imagem na sua mente baseado naquilo que eu falei para você. Por quê? Porque isso foi uma sugestão. E o que eu quero dizer para você é que nós não podemos controlar aquilo que chega até a nossa mente. Mas embora você não tenha controle da informação que chega na sua mente, eu quero dizer para você que você é completamente responsável pelo que vai permanecer nela. Quando a gente analisa, por exemplo, Gênesis, o diálogo ali da serpente com a mulher, a serpente está jogando certas sugestões na mente da mulher. Para quê? Para fazer aquilo ocupar os pensamentos dela. Então ela está dizendo que tudo aquilo que Deus disse a respeito de Adão e a respeito de Eva era mentira, e que Deus era um mentiroso. Mas o pior é que a mulher começa a comprar a ideia da serpente, de que aquilo que Deus disse a respeito deles, dela e de Adão, poderia ser realmente uma mentira. Sabe, o diabo sempre vai querer colocar em nós a ótica da ingratidão e, através do engano, distorcer aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Sabe, isso dá luz para a nossa vida. Porque aí você começa a compreender que talvez aquilo que você tanto almejou e tanto buscou em Deus, que ainda não chegou nas suas mãos, não é simplesmente porque Deus é um pai ruim ou porque Ele não quer dar boas coisas a você. Mas talvez seja porque você não esteja preparado no presente momento para acessar aquilo que Ele quer entregar a você. E Deus, Ele é um pai completamente responsável. Sabe, por mais que o pai, às vezes pai de uma criança pequena,
ele tenha muita vontade de dar certas coisas para o seu filho, de presentear ele com certas coisas, ele vai ter que esperar o seu filho atingir uma certa idade para que ele possa ter responsabilidades com aquilo que o pai almeja dar a ele. Ele não pode simplesmente pegar um automóvel e dar ao seu filho porque ele não tem idade, ele não tem licenças para poder transitar com esse automóvel. Sabe, às vezes é isso que acontece conosco. Deus está pronto para nos dar coisas. Deus está pronto para nos abençoar, mas nós não estamos ainda preparados para receber. E aqui está uma outra chave para nós. Renovar a mente através da palavra de Deus vai trazer para nós maturidade. E isso é muito importante porque algumas coisas só estarão acessíveis a nós através da maturidade. Sabe, a gente vê, por exemplo, Pedro andando com Jesus e quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro tira a sua espada e corta a orelha do soldado, né? E Jesus ali tentando dar uma lição para Pedro naquele momento que não era daquela forma que ele deveria fazer. E a gente dá um pulo na história, a gente vai ali para o livro de Atos e a gente vê um Pedro completamente diferente. É um Pedro que agora o seu discurso resulta em uma numerosa conversão. Ele não é mais o Pedro que arrancou a orelha do soldado, mas agora ele tem uma coisa que se chama maturidade. E agora ele pode compreender o valor do ser humano para o seu Criador. E que Deus ele não busca ferir ninguém, mas que Ele mesmo enviou seu Filho para dar a vida, para ser ferido no nosso lugar, para que hoje a gente pudesse viver uma vida abundante nele. Então eu entendo que pensar certo está completamente ligado com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz então a respeito de pensamento, a respeito de mentalidade? Olha só, Filipenses no capítulo de número 4, no verso 8, vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Efésios 4:22 vai dizer o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Provérbios 23:7 vai dizer que assim como o homem pensa no seu espírito, assim ele é. Então, quando eu entendo a necessidade dessa renovação mental, eu começo a experimentar da vontade de Deus para a minha vida. Cara, se esse vídeo te abençoou de alguma maneira, eu peço a você que espalhe essa semente, sabe? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém que precisa também ouvir essa palavra. E desde já, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. O meu desejo é que você seja abençoado praticando a palavra de Deus. Fui!